Minasan konnichiwa, o Genki desu ka? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como surgiu o meu interesse sobre o Japão e a cultura japonesa. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Bora pro vídeo? Assim como muitas pessoas que cresceram nos anos 90, eu também cresci assistindo os animes e tokusatsus da TV Manchete nos anos 90. Entre 91 e 98, eu passava horas na frente da TV assistindo Jaspion, Jiraiya, Giban, depois Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon, Samurai Warriors, depois As Guerreiras Mágicas de Rei Earth no SBT, Samurai X na Globo, Shurato e Dragon Ball na Band. Nessa época, eu também colecionava as revistas Animax e Heróis do Futuro. Muitas pessoas devem conhecer essas revistas e a Animax, inclusive. Até hoje eu ainda tenho guardada alguns exemplares dessas duas revistas. No início dos anos 2000, eu entrei no ensino médio e também com a falência da Rede Manchete, a extinção da emissora, os animes começaram a rarear nas emissoras, então foram diminuindo e eu gradativamente perdi o contato, esse pouco contato que eu tinha com a cultura japonesa através dos animes. Durante 10 anos, de 2000 a 2010, eu perdi quase que totalmente o contato com a cultura japonesa. E eu voltei também o meu interesse para outros assuntos e outras coisas que chamavam a minha atenção. Em 2010, eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego, logo depois de me formar na faculdade de História. E nesse ano, eu comprei o meu primeiro notebook. A partir de então, eu comecei a pesquisar sobre os animes que eu assistia quando era criança e comecei a reassistir todos eles, porque na época não passava eles não passavam completo na TV, eu nunca assisti eles completos até o final. Então eu comecei a reassistir todos esses animes para poder entender a história, né, e terminar de assistir. Então eu reassisti Cavaleiros do Zodíaco, eu reassisti Shurato, eu reassisti Sailor Moon. Todos eles são animes que ficaram incompletos, que eu nunca tinha assistido eles até o final. Depois que eu assisti esses animes, eu reassisti eles todos, eu comecei a procurar animes diferentes. E na internet nós encontramos os animes, não só alguns com a dublagem, né, a original que a gente tinha na Rede Manchete, ou também que a gente tinha no Cartoon Network, mas também tem os animes legendados, e eu passei a assistir eles com o áudio original. A minha preferência era com o áudio original. Infelizmente, como nem todos os episódios passaram na TV aberta, nem todos eles foram dublados. Então, às vezes, algumas séries eu assistia um pouco dublado e outras vezes uma outra parte legendada. Depois dos animes, o meu interesse passou para os mangás. Eu nunca tinha lido mangá até esse momento. Nunca tinha tido contato com mangás até aquele momento. Comecei a ler eles na internet, nos sites que faziam a divulgação. E tanto nos animes quanto nos mangás que eu lia, me chamava muito a atenção alguns comportamentos, né, e alguns costumes japoneses que para mim era muito diferente, assim, teve um certo choque em relação a algumas coisas que eu achava diferentes, estranhas ou que eu não entendia. Então, a partir dali, eu comecei também a pesquisar, no geral, sobre cultura japonesa, para poder entender o contexto daqueles animes e daqueles mangás que eu estava lendo. E a partir de então, o meu interesse pelo Japão se expandiu, não só os animes e mangás, mas também a história e a cultura do Japão. Eu comecei a pesquisar sobre culinária, arquitetura, costumes, as lendas, os aspectos religiosos, todos os aspectos da vida cotidiana no Japão me interessavam.
Nessa minha pesquisa, eu achei vários sites, né, que são relacionados à comunidade Nikkei de São Paulo, né? E aí eu fiquei sabendo que no Brasil tem uma colônia grande de japoneses, de descendentes de japoneses, né, em São Paulo. E a partir daí eu fiquei pensando, pô, será que aqui no estado onde eu moro teve imigração japonesa? E a partir de então eu fui pesquisar, fui buscar um pouco mais dessa história. E eu descobri que sim, aqui no meu estado, Rio Grande do Sul, teve uma migração japonesa também. Claro que em menor número, assim como teve, né, no Paraná, e teve em menor número. Aqui na minha cidade, que é Porto Alegre, esses japoneses, né, e no caso seus descendentes, eles se fixaram mais na zona sul da minha cidade. E muitos deles ainda hoje moram lá, mas não se limitou à minha cidade. As cidades ao entorno, Gravataí, Viamão, Novo Hamburgo e outras cidades também mais afastadas da capital também tinham tido uma certa leva de imigrantes japoneses que se fixaram nesses lugares. A partir de então, eu me fixei na minha cidade, né? Aqui na minha cidade, será que tem alguma associação de cultura japonesa? Porque eu queria aprender mais, eu fiquei com vontade de conhecer mais. E procurando na internet, eu encontrei a ACJ, Associação de Cultura Japonesa de Porto Alegre, também conhecida como Porto Alegre Moderuko. Moderuko é uma escola modelo. A sede da associação também é uma escola de idiomas, que ensina japonês para a comunidade. Nessa associação, além do estudo de línguas, eles também promovem alguns bazares que são feitos em determinados meses do ano, onde o pessoal da comunidade se reúne para vender produtos da colônia japonesa, tanto alguns produtos agrícolas e alguns produtos que eles manufaturam, artesanatos típicos, comidas típicas japonesas, e também promovem um almoço para promover a integração da associação com a comunidade da cidade. Então eu procurei essa associação e lá eu acabei me envolvendo bastante com ela. Não só eu frequentava esses bazares, essas atividades que eles faziam, como também passei a ajudar na organização desses eventos. Também por volta de 2010, eu decidi aprender japonês. Eu fiquei curiosa a respeito da língua, não lembro o que foi o gatilho que me despertou a minha curiosidade, mas eu pensei na hora, será que eu consigo aprender japonês? E eu pensei, poxa, deve ser tão difícil, mas se eu consigo aprender japonês, eu acho que eu consigo aprender qualquer coisa. Então, eu decidi tentar aprender japonês. Mas na época eu estava desempregada. Então eu comecei a estudar por conta própria em casa. Peguei um caderno e comecei a buscar na internet materiais de língua japonesa e tentei aprender pelo menos o básico por mim mesma. No ano seguinte eu já estava empregada e eu decidi que ia me inscrever num curso de língua japonesa. Então eu me inscrevi no núcleo de línguas da URGS para começar a aprender japonês da forma, né, de forma mais metódica. Eu fiz um semestre de japonês no NELI da URGS, mas eu tive que parar porque os horários não batiam com os meus horários de trabalho. Nessa época eu trabalhava no Hospital Dom João Becker, em Gravataí, e eu trabalhava 6 horas por dia durante a semana, mas nos fins de semana eu trabalhava 12 horas. E como no semestre seguinte o curso ia mudar para as aulas para o fim de semana, eu tive que dar uma pausa nos meus estudos. Nessa época também eu comecei a estudar inglês, porque eu tinha decidido que eu um dia queria visitar o Japão. Entre os anos de 2012 e 2014, eu me envolvi bastante nas atividades da CJ.
Foi nesse ano também, em 2012, que aconteceu o primeiro Festival do Japão do Rio Grande do Sul. Nos anos anteriores também houveram outros eventos relacionados à cultura japonesa. Eu conheci a monja Ishin, onde eu aprendi um pouco mais sobre o budismo e também participei da organização do Hana Matsuri, que aconteceu em Porto Alegre, que teve 2 edições nos anos de 2012 e 2014. Nesse ano de 2014, eu tive o prazer de conhecer, né, um grupo de senhoras do Fujinkai. Me ensinaram a dançar o Bon Odori para apresentar nesse festival. O Festival do Japão, a partir desse ano de 2012, aconteceu durante todos os anos e até hoje ainda ocorre, mesmo durante a pandemia. No ano passado e neste ano ocorreram de forma online. Para quem quiser conhecer mais sobre o Festival do Japão e sobre a CJ, eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo o link para a página do Facebook e do Instagram dessas 2 instituições. Em 2014, eu também me tornei aluna na ACJ, estudando japonês durante 3 anos. Entre 2014 e 2017, eu fiz o curso de japonês e no final do ano de 2017, eu fiz a prova de proficiência da língua japonesa, o JLPT, e consegui passar obtendo a proficiência N5. Durante o tempo que eu estive na CJ, eu tive contato com várias pessoas da comunidade Nikkei e fui muito bem acolhida por todas elas. Até hoje, eu ainda mantenho contato com várias dessas pessoas e tenho muito carinho por elas, pela forma como eu fui recebida, pela forma que me trataram. E ainda hoje eu faço o possível para me envolver nas atividades, principalmente no Festival do Japão. Hoje, um dos meus focos é aprender mais sobre a história do Japão, então eu estou assistindo alguns cursos e palestras relacionados a isso. É uma parte da história que a gente não aprende na escola, então eu estou tentando aprender mais sobre isso. Como eu disse antes, uma das coisas que eu fiz para aprender e entender melhor o Japão foi assistir vídeos sobre youtubers que moram no Japão, brasileiros no caso, youtubers que moram no Japão. Desde 2011 eu assisto esses vídeos desses canais e eu aprendi muito com eles também sobre vários aspectos da vida no Japão e até mesmo das dificuldades da vida dos brasileiros que moram no Japão. Eu vou deixar aqui embaixo também os links de alguns canais para vocês acompanharem e também eu vou deixar o link de alguns professores de japonês, né, ou páginas e sites que ensinam japonês de forma gratuita para vocês que têm curiosidade em ver e entender como é que é a língua japonesa e ver se vão conseguir aprender ou ter interesse, para vocês terem o primeiro contato com a língua e terem as suas primeiras impressões. O vídeo de hoje foi mais curtinho. Hoje eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários ou entre em contato através das nossas redes sociais. Mata né!